Olá, dando início oficialmente aqui no nosso webinar do Caos ao Controle, melhorando aí a gestão e segurança de acessos a recursos e sistemas de TI. Inicialmente, venho agradecer, né, a disponibilidade de todos que estão aqui, inclusive com o nosso time de marketing, comercial, arquitetos de solução e time de desenvolvimento que tornaram possível esse evento. A intenção aqui será realmente compartilhar, né, a experiência do nosso especialista, Lucas Martins, sobre como as empresas podem passar por essa transformação, né, superando obstáculos, conquistando aí o controle absoluto sobre a gestão de acessos. Será uma jornada rica e em aprendizado, com um maior entendimento sobre a importância de uma gestão adequada de identidades e acessos, e com valiosos insights para implementar melhorias significativas dentro de suas áreas. Então, aproveitem o evento e espero que todos tenham aí uma experiência sensacional. Com isso, né, quero deixar de antemão aqui alguns avisos. Então, esse webinar vai gerar um certificado para os participantes. Então, peço que fiquem com a gente até o final para responder nosso questionário, para que possamos aí enviar o certificado por e-mail ou WhatsApp. O webinar também será gravado, então, posteriormente, disponibilizamos isso pelo nosso time ali no e-mail de vocês também. E ao final, aí, vamos abrir um tempo, né, para perguntas, então peço que utilizem nosso botão de Q&A para apresentarem suas perguntas, suas considerações também, e deixo aqui, né, o nosso e-mail do time comercial para que vocês possam fazer contato, caso tenham interesse aí em conhecer mais o Corp ou até mesmo bater um papo aí e trocar experiência. Eu sou a Daiane, vou estar acompanhando vocês aí nesse evento também junto com o Lucas. E antes de darmos sequência, né, nesse evento, gostaria de falar rapidamente de como a Corp pode ser uma parceria completa aí durante, né, toda essa jornada aí com vocês. Então, hoje a Corp, né, ela entre diversas soluções que ela possui, ela tem o Password Reset, que acaba auxiliando aí na redução de chamados para o reset de senhas. Então, com uma plataforma self-service, o próprio usuário pode recuperar sua senha seguindo critérios ali de segurança e ainda pensando na questão de segurança dos usuários, né, e principalmente nos acessos, entre outras soluções, a gente tem o Corp EGA, que acaba disponibilizando de forma automatizada a criação e remoção dos acessos. Aqui, né, mostro para vocês, né, então, muito mais do que ter só uma plataforma, né, de IGA, a gente disponibiliza a revisão dos acessos, expondo ainda serviços para apoio nesse projeto, como a organização do AD, para revisão de grupos, GPOs, OUs, o acesso de AD, né, de disponibilidade, quando a gente fala em questão de segurança, governança, funcionalidades, melhorias práticas mesmo no dia a dia. A parte de sustentação de GA, então a gente consegue auxiliar vocês aí na parte de revisão de criação, operação de governança, tratar as exceções que a gente sabe que sempre tem também, e a gente atua também dando suporte para a realização do perfilamento. Então contem com a gente aí nessa empreitada. O Corp EGA, então, ele é uma plataforma única que acaba automatizando aí a gestão de identidades, entregando relatórios e permite a gestão de acessos para que realmente sejam entregues esses acessos, né, às pessoas que precisam de uma forma rápida e de acordo aí com as políticas internas. Então, até para entender como o Corp faz isso, aqui eu vou mostrar para vocês uma engrenagem, né, funcionando desse sistema. Então, o que que o Corp faz, né? Hoje ele acaba se integrando com o sistema de RH, onde ele capta as informações que o RH cadastrou de um novo usuário ou uma mudança de cargo, e com isso acaba identificando o cargo, o perfil do usuário e libera esses acessos que o usuário realmente precisa ter. Então, desde a integração do AD, as pastas compartilhadas, os e-mails, acessos específicos dentro do RP e outros sistemas integrados. Então, assim, o usuário já recebe os acessos dele desde o primeiro dia e o gestor imediato é quem recebe a primeira senha provisória. E a TI fica responsável mesmo pela parte de governança, tendo todos os acessos aos relatórios, podendo inclusive gerir as contas órfãs, fazendo a revisão de acessos, desprovisionar os acessos, principalmente que a gente sabe que é uma dor também existente aí na maioria das corporações. E quando, então, né, o usuário já faz esse desligamento, né, o Corpa consegue fazer isso de uma forma imediata. Então, contem com a Corpa, né, para projetos de GA. E agora um pouquinho, né, sem mais delongas, né, vou passar aqui para o Lucas, né, para ele dar sequência, então, a nosso webinar. Então, o Lucas é o nosso especialista, inclusive, na implantação de projetos de GA, que contribui aí com o tema, né, para a melhoria da gestão de segurança de acessos a recursos e sistemas de TI. Lucas, é com você agora. Estava no mudo aqui. Obrigada, Daiane. Hoje,
Bom dia, pessoal. Desculpa a questão do mudo aqui. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas, a gestão de acessos e a segurança da informação. Com o aumento de volume de dados gerados diariamente, manter essas informações seguras, ela está cada vez mais se tornando uma tarefa complexa e crítica para as organizações. Então, hoje a ideia é explorar como que a automatização e a gestão de acesso através de um sistema de IGA podem ajudar a lidar com esse desafio. Isso impulsionando os processos de segurança da informação e garantindo a proteção de dados sensíveis da sua empresa. Então, a gente acabou adotando uma palavra meio forte, o caos, porque muitas vezes, o meu processo, Lucas, é show, é tranquilo, mas pode ter ali por trás um caos não muito aparente. Porque o caos, ele nada mais é que um estado de desordem completa e aparentemente aleatória, mas trazendo para a nossa área de tecnologia, principalmente na segurança da informação, o caos ele pode se referir a uma situação em que nós não temos controle adequado sobre os dados e os sistemas. E isso acaba resultando em uma vulnerabilidade e ameaça à segurança da informação. Então, por mais que meu processo ele esteja fluindo sem nenhuma inconsistência, pode por trás estar havendo uma questão de uma ameaça de segurança por conta de uma gestão de acesso não controlada ou vulnerabilidades que nós nem temos ciência. Então, a gente pode trazer alguns cenários que acabam gerando o caos. Por exemplo, é a falha na comunicação, que os colaboradores, eles não sabem ou não têm a ciência do que é esperado deles e quem que é responsável por cada etapa do processo. Então eu acabo executando apenas a minha atividade, eu não sei qual que é a atividade subsequente, eu não sei se aquela atividade ela é a esperada mesmo, se não houve uma troca ou uma mudança ao decorrer do tempo, visto que troca pessoas, logo o mesmo processo ele pode ser modificado sem comunicação. Então, sem uma gestão adequada dessa identidade de acessos, os usuários eles podem ter acessos a informações confidenciais que nem deveriam ter e até mesmo serem capazes de realizar ações que possam prejudicar a integridade do sistema. Aqui nessa questão de gestão de identidade, a gente pode trazer só um exemplo rápido, a cópia de perfil. Então, entra um novo colaborador, eu gero a cópia de um perfil de um colaborador já existente, mas eu não sei o quanto tempo ele está na empresa. E isso pode trazer é, acessos indevidos para esse colaborador. Com isso, ele acaba ocasionando falhas no processo. Então, além de eu não saber quais são ter claro as tarefas que eu tenho que executar, eu posso ter processos antiquados ou até mesmo não padronizados, que acabam gerando erros comuns e a probabilidade de falha é gigantesca. Então, isso acaba sendo um processo consecutivo, tanto a falha na comunicação, ela leva a falha nos processos, porque se eu não sei aquilo que eu tenho que fazer, eu não sei se eu estou fazendo correto. Ou se aquilo que eu estou fazendo não deveria ser feita de outra forma. Com isso, essa ligação de falha da comunicação e falha de processos, ele pode levar uma perca de dados muito importante. O caos, ele, na nível de processo e gestão, ele pode ser altamente prejudicial, porque os processos de segurança da informação, quando elas não são organizadas, é difícil ter esse controle de quem tem acesso a determinada informação e recurso. E isso acaba levando numa violação de dados de segurança e até mesmo perca de informação de dados sensíveis.
Então, ele acaba trazendo um desperdício, né, de tempo e recurso, porque tem toda aquela parte de retrabalho, tanto de tratar os erros ou o vazamento que aconteceu, e depois eu tenho que fazer essa investigação sobre como que houve essa questão de falha na comunicação, falha no processo, identificar onde que houve essa inconsistência e, com isso, gerar uma capacitação, gerar um treinamento e até mesmo tratar esse processo para ver se ele não tem algum ponto que acabou se perdendo. Com tudo isso, o caos ele pode tornar essa tarefa muito difícil de rastrear, não só a nível de processo, como atividades suspeitas ou anomalias no sistema, porque sem uma visão clara do que está acontecendo, é difícil tomar alguma medida, seja ela proativa, preventiva ou corretiva, para proteger o sistema contra essas ameaças. Isso tudo ele pode ser evitado por meio de processos e tecnologias que garantem essa proteção de dados. E o caos ele pode afetar diretamente a gestão de processos, porque muitas empresas elas têm dificuldade em ter essa visão completa dos seus processos, e isso acaba trazendo muitas lacunas de informação e falta de clareza sobre os status das atividades. Então, trazendo ali novamente essa questão de processos, com ao decorrer do tempo, a troca de colaborador, a informação do processo ela pode se perder. Caso não esteja um POP ou alguma documentação, ou até mesmo um processo automatizado, depende muito dessa questão de orientação, treinamento, ou a interação entre os próprios colaboradores. Então, isso acaba gerando algumas lacunas de informação. Além disso, podemos trazer alguns outros pontos referente a processos, como, por exemplo, a complexidade. À medida que as empresas elas crescem, que é realmente o propósito de qualquer organização, né, buscar o seu crescimento, a sua escalabilidade, os processos eles acabam se tornando cada vez mais complexos e com isso levando erros, retrabalhos e ineficiência no geral. Além disso, temos toda a parte de risco de segurança, porque cada vez mais as empresas enfrentam riscos como acesso não autorizados a dados sensíveis e até mesmo a parte de violação de privacidade. Trazendo esses dois pontos, tanto de complexidade e risco de segurança, a gente tem a própria falta de eficiência, porque existe uma alta dependência de processos manuais e a falta de automatização, ela leva cada vez mais a atrasos e ineficiência no geral, tanto no desempenho das atividades dos colaboradores. Então, cada vez mais aumenta a demanda ou aumenta o processo e, consequentemente, acabo concentrando no aumento de equipe. E até muitas vezes não vendo a nível de processo, fazendo essa revisão se o processo que eu estou executando, ele está correto, ou se não houve se não tem um delay de informação nesse meio do caminho. Então, entrando na primeira parte, né, a parte de automatização, ela nada mais é que a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitam realizar tarefas de forma automática e muitas vezes, melhor dizendo, sem a necessidade da interação humana. Então, eu posso ter a interação humana apenas para fazer uma, uma execução de comando ou envio de comando, ou ela ser totalmente automática. Trazendo mais para a nossa área de tecnologia da informação e concentrando um pouco na segurança da informação, a automatização ela pode ser aplicada em várias etapas, desde várias etapas e processos,
desde uma detecção de ameaça até a implementação de medidas preventivas. Trazendo um exemplo, um sistema de detecção de intrusão, ele pode ser configurado para identificar padrões de comportamentos suspeitos e acionar automaticamente medidas de contenção necessárias. Eu posso configurar essa automatização para desligar a conta do colaborador. Então, já foi identificado essa inconsistência, ele desliga, inativa a conta, pode bloquear a conta numa medida mais rápida, né, que não afete futuramente a recuperação da conta. Eu posso configurar essa automatização para bloquear ou bloquear e remover o acesso específico àquele módulo que está com uma atividade suspeita, ou eu posso bloquear e remover todos os acessos. Ah, Lucas, eu tenho que notificar uma equipe específica. Beleza, a gente acaba configurando a automatização para fazer essa notificação à equipe através de uma abertura de chamado ou de um envio de e-mail. Além disso, a automatização ela também pode ser utilizada para gerenciar permissões de acessos aos usuários. E isso garante que as pessoas elas tenham acessos a dados sensíveis ou informações sensíveis apenas quando autorizadas. Então, automatização, além de garantir um ganho no meu processo a nível de trabalhos manuais e visão clara de processo, ela pode trazer vários benefícios para a empresa. Então, a gente pode trazer como exemplo a redução de tempo e custos, erros, onde que a automatização ela elimina os erros humanos, o que acaba garantindo maior precisão e qualidade do processo. Claro que eu sei que eu estou sendo muito abrangente, muito incisivo nessa questão de eliminar erros humanos, porque ela vai apenas executar uma atividade para a qual ela foi configurada. Então, ela tem essa necessidade de compreensão do processo e a sua configuração, ou até mesmo uma dependência, né, onde você for colocar essa automatização para executar uma determinada atividade, se ele está recebendo as informações corretas, se a, a informação, a tecnologia, melhor dizendo, que foi adotada, ela foi previamente configurada de acordo com o processo, ela não foi simplesmente jogada lá e deixado rodar. Podemos trazer o aumento da produtividade, então ela acaba liberando funcionários de executarem tarefas manuais, e isso permite que eles se concentrem em atividades de maior valor agregado. Então, eu posso pegar uma equipe que atualmente faz um trabalho de apertando, vou usar uma palavra, apertando o botão, apenas preenchendo o formulário, por exemplo, através das informações que ele recebe, e com a automatização eu posso direcionar essa equipe para passar a analisar as informações de uma forma mais rica e mais detalhada, já que essa demanda de velocidade e preenchimento de formulário, ela acaba diminuindo, e isso acaba permitindo que ele identifique algumas inconsistências, melhor identifique algumas inconsistências e até mesmo melhore o processo. Além disso, a automatização ela permite execução de tarefas mais rápidas, né? Então isso acaba acelerando o processo. Então hoje o que eu acabo fazendo individualmente um preenchimento de formulário, comparando informação e preenchendo campos, a automatização ela pode buscar essas informações e inserir no formulário.
isso já acelera legal o tempo. Isso pode ser aplicado em larga escala. Então, enquanto eu estou fazendo, vou jogar um tempo aqui de 1 a 2 minutos para preencher um formulário, a automatização vai levar segundos para buscar essa informação, preencher o formulário e executar a atividade. Isso traz um ganho considerável para o meu processo. Além disso, a automatização ela pode trazer melhor visibilidade e até qualidade no serviço, porque as empresas elas acabam obtendo uma visão mais clara e em tempo real dos processos, o que permite maior controle e tomada de decisões para adequação de uma inconsistência ou melhorar a produtividade em si. Então, eu vejo que no meu processo, eu migrei de uma parte manual para automática. Eu diminuí a demanda, a execução manual de uma atividade, eu coloquei a minha equipe concentrada para analisar as informações de uma forma mais rica e com isso identificando possíveis inconsistências ou necessidades de tratamento. Eu ganhei velocidade no meu processo, então eu posso puxar uma demanda e não mais trabalhar com uma demanda não mais trabalhar com uma demanda que eu vá controlar, então a minha equipe manual, ela consegue ter uma execução de 30 relatórios dia. Com automatização, eu consegui aumentar para 90, já que eu ganhei um tempo legal. Então, a gestão ela consegue ter essa visão do processo e tomar decisões de uma forma mais clara, porque ela consegue ver qual é o impacto que vai ter se eu implantar essa mudança que eu estou sugerindo no processo. Então, legal, Lucas, a gente quer realmente evoluir de um processo manual para um processo mais automatizado. Então, qual é as estratégias que a gente deve pensar para fazer essa implementação? A gente pode trazer como um dos 3 a 4 fatores principais. Claro que isso posteriormente ele deve ser aberto em outros pontos de implementação, ser ele mais claro. Aqui eu vou trazer 4 pontos principais. Então, o primeiro deles é toda a parte de identificação. Então, é avaliar os processos existentes, identificando os processos que possuem maior potencial para automatização, analisando toda a complexidade desse processo, qual que é o volume de trabalho que eu vou ter, quais são os impactos nos resultados organizacionais. Aqui eu posso trazer um exemplo da área mesmo, automatizar a criação de usuário. Então, eu tenho mensal um ticket médio de 30 a 40 chamados de criação de usuários, liberação de acesso. E essa automatização, se eu automatizar, melhor dizendo, esse processo, ele existe uma certa complexidade, porque eu tenho que conferir as informações que eu estou recebendo, se elas procedem, se elas estão corretas para a conta que eu estou criando ou para o sistema que eu estou criando. O volume de trabalho é um volume alto, porque eu tenho que parar minhas atividades, executar manualmente essa criação, e ele traz um impacto considerável para o departamento, porque ele demanda tempo de colaborador para realizar essa atividade. Então, eu poderia automatizar esse processo? Poderia, porque trazendo apenas a criação da conta, eu posso colocar um simples processo, aqui é apenas um exemplo, claro, de buscar a informação do RH antes mesmo que seja aberto o chamado, e com isso
realizar a criação da conta. Então, eu já acabo ganhando o tempo de interação entre o departamento de RH ou um outro departamento com a equipe de TI, pode ser suporte, infraestrutura, seja lá qual for realizar essa atividade, e ganha essa criação. Pode ser adotado também para abrir chamado para provisionar acesso, ou colocar na própria automatização esse provisionamento. Então, é fazer essa identificação. O que eu consigo trazer de automatização e qual que é o ganho que eu vou ter para fazer essa atividade. É muito importante também reforçar a parte de complexidade. Então, quanto mais complexo o meu processo, quanto mais detalhe minucioso eu tiver, melhor qualidade eu tenho que ter na hora dessa identificação. A escolha da ferramenta certa, ela é muito importante, porque ela tem que atender às necessidades da sua organização, tanto em nível de facilidade de uso, a integração com outros sistemas e até mesmo a escalabilidade. Voltando àquilo que eu tinha comentado, o objetivo de toda empresa é realmente ela crescer, ela ser escalável. E o sistema a ferramenta, melhor dizendo, que eu for escolher para automatizar o meu processo, é muito importante que ela atenda esse critério. Esses critérios de fácil uso. Então, se eu adotar uma ferramenta, uma linguagem de programação, eu sei que eu vou ter que ter alguém que tenha esse conhecimento, um programador, para poder trabalhar com essa configuração, essa automatização. Ele tem que ser integrável com outros sistemas, seja ele através de API, banco, entre outros meios, e também ser escalável. Porque pode chegar um tempo que, legal, a minha ferramenta está atendendo, só que eu cheguei num ponto que eu não consigo crescer, porque a automatização não me atende, a ferramenta não me atende. Nesse ponto de ferramenta, a gente tem N ferramentas no mercado. A gente pode adotar desde uma linguagem de programação, Java, C Sharp, para alguns processos, uma linguagem de script, como, por exemplo, PowerShell, ou até mesmo adotar sistemas dedicados à automatização. Evoluindo para a parte de implementação, é muito importante começar com o mapeamento do fluxo de trabalho, ou seja, entender como é que cada processo ou cada etapa ela funciona. E isso acaba ajudando a otimizar os processos durante a automatização. Então, antes de eu evoluir com a implementação, eu tenho que entender como é que é o meu processo. Quais são as etapas que estão sendo executadas, quais são as etapas que deveriam ser executadas, e entender se eu não tenho que, neste momento, já otimizar essa atividade, ou até mesmo corrigi-la, né? Então, ao invés de eu fazer a etapa A, B e C, eu estou fazendo a etapa A, C. Então, às vezes, acaba identificando um erro no processo que ele estava oculto e estava ocorrendo porque estava sendo pulado uma etapa do processo. Então, eu mapeei o meu processo, na verdade, eu identifiquei o meu processo, eu escolhi a ferramenta, eu fiz todo o mapeamento das etapas e estou evoluindo com a implementação. Legal. Então, agora a gente vai pegar e começar a testar. Realizar esses testes em um ambiente controlado ou até mesmo em pequena escala, escolhendo um departamento ou um processo específico, para identificar e corrigir qualquer problema ou falha que possa ocorrer antes da implementação. Então, neste ponto, a gente consegue focar e não criar uma bola de neve, porque, implementamos, está rodando automatização, está ali legal o processo, só que como eu não mapeei e não testei, pode ter uma bola de neve escondida ali que não foi, só vai notar quando parar o processo.
ou quando der alguma falha grave. Então, é muito importante ter essa execução de testes e, com isso, evoluir para a implementação. Então, nós viramos a automatização. Deixamos de fazer processos manuais, implantamos, escolhemos a ferramenta, testamos e está rodando em produção. O que eu posso fazer agora para seguir com essa automatização e talvez melhorar o processo? Então, eu recomendo monitorar continuamente os processos que foram automatizados para garantir que eles estejam funcionando corretamente e o meu propósito, o meu objetivo, ele tenha atendido os resultados desejados. É necessário, claro, ao decorrer do processo, fazer ajustes, otimizar, e isso acaba trazendo uma eficiência e qualidade para o processo. Então, é realmente identificar o que é ter esse controle, né? É recomendado ter esse controle, então não é automatizou, tá funcionando lá bonitinho, não vamos mais mexer, não, o time que tá ganhando não se mexe. Às vezes é legal ver o processo ali e mudar, ver se faz sentido aquela implementação de processo, né? Se minha parte manual, eu automatizei exatamente o que eu estava fazendo manualmente. Será que eu não consigo melhorar isso, em vez de executar quatro etapas, eu não consigo diminuir para duas, eu não consigo eliminar uma etapa para trazer essa eficiência e qualidade para o meu processo? Ah, eu vou trazer durante a nossa apresentação alguns cenários, alguns estudos de casos que foram identificados. O primeiro deles é seguindo essa conversa, né, de automatização. Neste exemplo, eu vou estar focando mais na utilização de uma linguagem de script. Os comandos eles são utilizados do PowerShell para demonstrar que mesmo uma linguagem de script, ela pode ser utilizada para um ganho em uma tarefa, um ganho de tempo, ou criar tarefas automatizadas. Aqui eu acabo trazendo o exemplo de uma sincronização de dados, onde que eu vou pegar as informações da base de dados do RH e atualizar no meu Active Directory. Então, aqui eu trouxe um comando mais simples. Eu estou utilizando, primeiramente, uma função que ela vai buscar as informações no banco de dados que contém as informações pertinentes a RH. Para isso, eu acabo enviando o login do meu usuário. Aqui eu estou trazendo, só vou destacar que a função ela existe, mas o objetivo aqui é só trazer uma demonstração mais simples. Eu não estou detalhando muito. Além disso, depois que eu busco a informação do RH, eu acabo abrindo elas em outras variáveis para poder utilizar no comando dedicado do PowerShell para fazer a inserção no AD. Então, eu acabo buscando a informação de cargo, eu utilizei neste exemplo os campos que realmente estão no Active Directory, até mesmo para fácil compreensão da onde para onde está indo. Então, a informação de cargo ela acaba preenchendo o title, o setor ele acaba preenchendo o company e o CPF ele pega o employee ID. Legal, Lucas, eu peguei todas as informações do RH, eu estou colocando nas variáveis, vou chamar a função no qual ela identifica qual que é o usuário e, por fim, ela acaba trazendo quais são as informações que eu vou estar preenchendo no AD. Isso aqui ele pode ser facilmente criado, então pode ver que não existe uma complexidade, exceto da consulta de banco. Então eu tenho que fazer uma conexão com a base de RH. Claro que aqui eu poderia estar usando API ou outros métodos de integração.
Outro exemplo que eu quero trazer agora para vocês é um outro tipo de provisionamento que ele novamente está sendo utilizado o comando de PowerShell, mas aqui vale frisar que o método que eu estou utilizando, ele pode ser utilizado em outras linguagens de programação. O meu objetivo aqui é buscar adicionar um grupo adicionar um usuário num grupo do Microsoft 365. Então aqui pode ver que ele tem um pouco mais de detalhe para fazer essa adição. Aqui eu abri um pouco também o nível de informação. Eu estou declarando, trazendo para vocês a função que eu estou usando para fazer isso. Essa função, ou melhor dizendo, essa requisição para adicionar o usuário no grupo, ela é uma informação pública, você consegue consultar ela através dos materiais da Microsoft 365. Aqui ele acaba utilizando o Graph, Microsoft Graph, tem outros comandos para poder realizar essa atividade, mas aqui eu consigo executar em larga escala. O que acaba fazendo essa função? Ela recebe o ID do usuário, recebe o ID do grupo, o token de segurança e a informação de login. Eu acabo declarando, melhor dizendo, as informações que eu vou utilizar para fazer a requisição. E, por fim, na função, eu pego ela e faço uma requisição na API da Microsoft. Legal, eu declarei a função. Aqui abaixo é o que está sendo executado. Eu preciso enviar um token de segurança, então existe uma função que está em outro arquivo, digamos assim. Eu tenho que pegar o ID do usuário e, por fim, eu chamo essa função que vai adicionar o usuário no grupo. Então, isso acaba gerando um ganho, porque eu não preciso acessar o portal da Microsoft, e isso pode ser utilizado, aqui eu estou trazendo como exemplo o grupo, mas eu posso utilizar para provisionar licenças, como o e-mail, Power BI, entre outras licenças da Microsoft. Tem outras requisições que podem ser usadas para fazer esse controle. Aqui eu acabo ganhando larga escala, porque eu posso trazer um exemplo eu criei um grupo de assinatura, um grupo de VPN, que ele é exclusivo da nuvem, exclusivo da Microsoft, ele não está no meu AD. E eu preciso adicionar para 200, 300 usuários. Eu não posso liberar o acesso ao portal e não posso colocar alguém para fazer isso. Eu quero automatizar esse processo. Então, eu poderia fazer essa requisição apenas passando o ID do grupo que eu quero adicionar e o login do usuário. Então, ele pegaria cada usuário, faria a requisição, enviando essa informação para adicionar o usuário no grupo. Eu passei rapidamente essa questão, porque não é muito o foco a nível de programação, é só para mostrar que existem ferramentas que possibilitam isso. Então, aqui eu trouxe uma linguagem de script para, legal, a gente consegue ter essa utilização, logo eu consigo usar uma linguagem de programação ou algum outro sistema. Então, Lucas, eu trouxe a automatização, meu processo está começando a fluir, mas eu ainda tenho o desafio da gestão de acesso. Então, existem muitos desafios que as organizações elas acabam enfrentando que podem dificultar a eficácia tanto operacional quanto da parte de segurança. Porque quando eu implanto a automatização, eu ganho sim uma melhoria no meu processo, uma melhoria na segurança, mas eu tenho que também fazer a gestão desses acessos. Eu posso trazer como exemplo um desafio as permissões, porque as empresas acabam enfrentando uma complexidade muito grande para gerenciar um grande número de usuários e suas permissões, porque com o crescimento
contínuo do número de funcionários, parceiros e fornecedores, essa tarefa de ficar atribuindo e revogando permissão de acesso, ela é cada vez mais desafiadora, porque os usuários, eles podem precisar acessos em diferentes momentos, diferentes sistemas e aplicativos. E isso acaba requerendo uma abordagem muito cuidadosa para garantir que eles tenham os seus acessos apenas ao que é relevante a essa função. Veja, tipo, um exemplo bem simples aqui, uma empresa de 100 colaboradores, ou vou aumentar um pouquinho, vou aumentar para 500 colaboradores. Se cada colaborador que eu for criar, eu tiver que adicionar um acesso, são 500 acessos para fazer a gestão. Se eu tiver 2 sistemas, vai para 1000. E todos nós sabemos que não é apenas um acesso, apenas um sistema que tem que fazer essa gestão de permissões e acessos. Outro risco que a gente acaba encontrando bastante, e é um desafio, é a crescente ameaça de segurança nas organizações, porque ela constantemente enfrenta ataques maliciosos, seja ele de hackers ou cybercriminosos, que eles buscam explorar vulnerabilidades nessa parte de autenticação ou autorização para obter acesso não autorizado a sistemas e dados sensíveis. E essa falha de acesso, ela pode levar a uma violação devastadora, porque isso pode gerar perca financeira e até mesmo a reputação da empresa fica em xeque. A perda financeira, eu posso trazer parte de multa, né? A LGPD está aí para fazer esse acompanhamento e multar esses cenários. Também tem outros níveis de processo e renda que deixa de entrar. Porque se afeta a reputação da empresa, como lojistas que acabam... a gente vê constantemente notícias de vazamento de dados. Se eu, como cliente, vejo que a minha informação é vazada, eu não consigo confiar naquela empresa para adquirir produtos, colocar o meu cadastro em sua base para compra, né, já que você não consegue comprar produtos sem deixar o seu cadastro lá, logo eu deixo de depositar dinheiro comprando produtos. Além desse desafio operacional e de segurança, as empresas elas precisam lidar com uma regulamentação que está em constante mudança e regras específicas, né, de conformidade. Tem outros cenários que eles acabam impondo requisitos rigorosos em relação a essa parte de controle de acessos e dados. As empresas elas têm que estar constantemente preparadas para passarem por auditorias regulares para garantir que estão em conformidade com as leis e demonstrar o controle adequado aos recursos do sistema. A implementação da automatização, ela traz grande ganho operacional, mas a gente tem desafios que muitas empresas elas acabam enfrentando quando se trata em gerenciar acessos e seus recursos. A complexidade de lidar com o grande número de usuários e suas permissões acrescenta um grande risco de permissões e o crescente risco de segurança, e além disso, a necessidade de estar em conformidade com a regulamentação, eles requerem soluções sólidas para a segurança de informação. E como é que eu posso fazer isso, né? Qual é a importância de eu lidar com toda essa parte de segurança de informação?
A gente tem alguns pontos, como a violação de dados, onde ela é essencial para proteger a integridade dos dados da empresa. Então, é cada vez mais comum nos últimos tempos, a gente consegue identifica diariamente em noticiários essas notícias de vazamento, e a gente vê que ocorre violação de dados, vazamentos de dados confidenciais. Então, os clientes eles são expostos na rede, e isso acaba gerando um impacto negativo para a organização. Novamente, o risco de vazamento, muitas organizações elas lidam com uma grande quantidade de dados confidenciais, como informações financeiras, segredos comerciais e dados de clientes, que eu até citei como exemplo um varejista, um lojista. E se essas informações elas caírem em mãos erradas, elas podem ser usadas de maneira prejudicial para a empresa e seus clientes. Então, é vital ter esse controle para evitar esses riscos. Um outro ponto que é muito importante é que a segurança da informação ela não se limita apenas a ameaças externas. Então, ela não está restrita a hackers e criminosos. As ameaças internas, elas representam também um risco significativo, porque funcionários mal intencionados ou negligentes, eles podem causar danos substanciais à organização. E por isso é fundamental implementar medidas que garantam um controle de acesso granular e rastreável para minimizar esse risco. Essa segurança de acesso ela é a segurança de acesso ela é fundamental para proteger a integridade dos dados e dos sistemas da empresa. Então, o recente aumento de violação de dados e risco e vazamento de informação, ele acaba destacando essa importância em adotar medidas sólidas para fazer essa gestão de acesso, seja para tratar ameaças externas quanto internas. Então, como é que eu posso tratar essa questão da gestão de acessos, melhor dizendo? Eu posso adotar um sistema de IGA, no qual ele acaba sendo responsável por garantir que as pessoas autorizadas elas tenham acessos a informações confidenciais da empresa. O sistema de IGA ele acaba sendo composto por um conjunto de ferramentas e processos que ajudam a automatizar e simplificar os processos de gestão de identidade. Ele acaba permitindo que as empresas definam políticas de acessos, monitorem esses acessos e até mesmo centralizar essa gestão. Então, ao invés de eu ter uma gestão individual de cada sistema, eu posso centralizar na ferramenta de IGA e, com isso, começar a trabalhar com a parte de provisionamento. Então, centralizar a criação e gestão de acessos, toda a parte de governança. Então, com base nas políticas, melhor dizendo, de segurança de informação ou compliance, garantir que cada usuário tenha o seu respectivo acesso. Então, reforçando, né, a gestão de acesso, gerenciar os acessos que os usuários possuem conforme a sua função ou ao decorrer do ciclo de vida do usuário na organização, ele revogue e permissione os novos acessos, atualize suas informações e, com isso, fazer toda a parte de análise de risco. A gente pode trazer aqui outros benefícios do sistema de IGA, como o gerenciamento de forma eficaz as identidades digitais dos usuários, garantindo essa questão de conformidade. O sistema de IGA, ele auxilia
as organizações atenderem exigências regulatórias, o que acaba fornecendo uma estrutura robusta e sólida para a auditoria, porque ela consegue monitorar os acessos e gerar relatórios. Também tem toda a parte de gestão de risco, né? Então, quando a organização implementa esse sistema de IGA, ele acaba mitigando os riscos de segurança, ele minimiza a violação de dados e protege informações confidenciais. Opa, deu uma travada aqui, desculpa, pessoal. A automatização e o IGA, eles podem trazer um grande ganho ao trabalharem junto. Ele pode ajudar isso aqui. Ele pode ajudar em toda essa parte de processos que envolvem várias etapas sequenciais, eles acabam tendo esse benefício, porque elimina essa necessidade de transferência de informação de forma manual. A gente pode tratar também tarefas repetitivas, porque eu deixo de executar manualmente várias vezes essa mesma atividade e a automação ela passa a fazer esse trabalho por mim de uma forma mais eficiente, mais rápida e até mesmo em larga escala. Ele também trabalha com toda a parte de aprovação e notificação para o usuário. Temos também a integração com outros sistemas, então toda a parte de transferência de dados, ela pode ser gerenciada pelo sistema de IGA e pode ser automatizada no momento da criação. Eu vou trazer aqui rapidamente dois estudos de caso que nós tivemos. O primeiro deles é a empresa X, onde que ela tinha problemas com compliance e segurança, além de ter uma equipe sobrecarregada. Então, quando nós implementamos um sistema de IGA e automatização, ela conseguiu reduzir significativamente os riscos de segurança e, claro, ela conseguiu estar em conformidade com as regulamentações. Outro exemplo também muito rápido aqui é a empresa Y, que ela tinha dificuldade nessa questão de gestão de identidade, então eles tinham um processo todo automatizado, porém a gestão era mais complicada de ser feita. Então, quando a gente implementou o sistema de IGA, ela conseguiu simplificar mais ainda o processo, automatizar outros pontos necessários e fazer toda essa parte de gestão. Então, legal, Lucas, tu falou que dá para fazer essa gestão de acessos, dá para fazer a automatização. E como é que eu posso fazer isso efetivamente? Eu vou trazer aqui rapidamente um cenário simulando um sistema de RH, consequentemente o sistema de IGA e a criação e liberação de acessos em dois sistemas, o Doliber e o Proteus. Então, eu vou estar compartilhando aqui o meu vídeo, só um momento. Legal. Então, como eu comentei, ele está trazendo aqui um sistema de RH. Eu estou fazendo toda a simulação da criação da conta, então, trazendo nome de empregado, CPF, matrícula, entre outras informações. Com isso, eu acabo gerando o cadastro do meu colaborador. Após efetivar a criação deste meu colaborador, eu vou acessar o sistema de IGA para fazer esse acompanhamento de forma automática. Então, a criação, eu não vou gerar no sistema, ele vai identificar na base de RH e efetivar a criação da minha conta. Com isso, eu posso ver que vai ser criado uma credencial no Active Directory e eu vou fazer a liberação dos acessos. E, primeiramente, do Proteus, então ele está fazendo todo o processamento, né, todo o processamento da criação da conta lá no Doliber. Então, ele vai criar o login, vai provisionar os acessos necessários. Avançando mais um pouco, diretamente na parte do Doliber, que é o sistema, é identificado
que a credencial foi criada e, além de ser criada, já foi automaticamente provisionado o grupo ao usuário, e isso eu posso retornar ao meu sistema de IGA e pedir mais um acesso, que nesse caso eu vou pedir para o Proteus. Então, eu posso ver quais os acessos que o usuário já possui. Vou avançar aqui mais um pouco, pedir o acesso para esse usuário. O acesso está sendo provisionado para esse colaborador, então ele está criando lá no Proteus e liberando os acessos. Evoluindo aqui mais um pouco, ao acessar o Proteus, foi identificado a criação da conta, conforme o que eu pedi no sistema de IGA, e o acesso foi liberado. Pessoal, aqui foi bem rápido assim, a questão da demonstração, é só para mostrar que é possível fazer essa parte de provisionamento e liberação de acesso, tudo isso de forma automática. Deixa eu avançar aqui. Então, em resumo, vimos que o caos ele pode trazer muitos problemas para os processos de segurança da informação, mas a automatização e o sistema de IGA, ele pode ser solução eficaz para esses problemas. Ela pode aumentar a eficiência e as consistências do meu processo, e isso pode, e o IGA, ele pode ajudar a gerenciar tanto a identidade de acesso dos usuários, tudo isso de forma mais eficiente e segura. Então, quando essas duas soluções elas são combinadas, elas podem trabalhar juntas para criar um ambiente mais seguro e confiável para a empresa. Então, é altamente recomendado que as organizações elas considerem essa implementação de automatização e do sistema de IGA em seus próprios processos. Claro, aqui eu acabei abordando segurança da informação, mas é recomendado todos os processos, a fim de proteger os seus ativos digitais e garantir a continuidade de seus negócios. Bom, legal, Lucas. Muito obrigada ali pelas suas considerações. Eu acho que faz bastante sentido aí para o pessoal. Até a gente teve alguns questionamentos aí com relação a sistemas, né? Que o Corp hoje, por exemplo, se integra. Você colocou ali o Dolibar, né? Como um exemplo que ele pode ser identificado ali como o Proteus. A gente tem aí outras ferramentas ali que possam efetivamente contribuir, né, da mesma forma ali com o sistema de RH. A gente tem o sênior aí que é de mercado também, que pode, né, nessa tua demonstração acaba se encaixando também. Pessoal, agora a gente vai seguir aqui para as perguntas, né? A gente já está passando um pouquinho do tempo, mas acho que é importante a gente passar por elas também. A gente teve aqui o questionamento do Diego, né? Se existe alguma compatibilidade aqui, se a gente já trabalha com integrações aí do TOTOS Proteus, então sim, a gente trabalha, tá, Diego? Ajuda, o Corpo ele consegue se integrar dessa forma ali para poder te entregar um melhor resultado, até como o Lucas acabou comentando, acho que é importante ressaltar que às vezes a gente tem uma ideia de um projeto, né, já entregar um projeto, precisa ter um projeto já completo. E muitas vezes a gente pode começar aí por partes, iniciando pelo Proteus, depois vai integrando os outros sistemas também. Seguindo aqui, a gente tem o Pedro também, que perguntou, né? Vi que o Corp aqui se integra com vários sistemas, mas eu consigo integrar somente com AD e File Server, já que meus outros sistemas já estão integrados no AD. Então, hoje o Corpa consegue integrar ali com a RH, com a AD, com sistemas, né, para entregar até um maior valor ali na parte de gestão de acessos, mas também já tem uma automatização na criação dos usuários, incluindo já nos grupos, fazendo toda a gestão do file server, para que realmente não só entregue os acessos, mas principalmente retirar ali quando houver qualquer tipo de mudança do cargo ou desligamento. Então, o Corpa, sim, consegue integrar não só, né, consegue fazer essa entrega também com a AD e o File Server aí, que já vai ser uma grande evolução aí no processo de segurança. O Laércio aqui pergunta também, acho que essa aqui vai ser para ti, Lucas. Estamos organizando a casa com os perfis, qual a sugestão aí que pode nos ajudar nesse processo?
A gente pode. É uma pergunta bem legal isso aqui. Eu acredito que a gente pode, primeiramente, fazer essa identificação, né, dos acessos atuais, fazer um levantamento das informações e, com base tanto nas políticas que a organização possui, fazer essa separação e tratamento, porque é possível identificar. Posso trazer um exemplo mais simples, digamos assim, sem ser muito aprofundado para atender neste primeiro momento, é identificar através das massas de informação como está concentrado atualmente esses acessos. Se ele está por organização, por função, e fazer esse tratamento de dados, né? Então, acaba identificando como eu posso trazer numa determinada organização que 70% dos acessos todos os colaboradores possuem. Será que nisso eu já não consigo trazer um perfil para um perfil a nível de empresa e depois ir afunilando, né, pegando por unidade, departamento ou cargo? Isso acaba trazendo um ganho e é, é viável, né, a nível de análise de informação. Legal, Lucas. A gente tem aqui a pergunta do Ricardo. O Corpo integra com o TOTOS RM, né? O Corpo ele já possui algumas integrações também, então acho que até respondendo aqui algumas perguntas do Rodrigo, que hoje ele comenta aqui sobre fabricantes como Senior e LG. Acho que o Wilson aqui também fala sobre TOTOS. Então a gente consegue sim, já nos principais ferramentas de mercado, hoje o Corpo ele já se integra. E mesmo assim, né, quando às vezes tem um sistema próprio, algo que a empresa tenha desenvolvido, ela tendo algum tipo de API, algum tipo de integração, né, a gente consegue importar isso para o Corpia também para que ele realmente entregue essa automatização. Então, principalmente os sistemas de mercado, hoje ele já tem as suas integrações e quando não tem ali, a gente consegue, por outros meios, né, às vezes não só por API, mas por outros meios também fazer esse tipo de integração. Então, a gente já respondendo aí a pergunta de mais alguns também. Ah, o Lucas Santos aqui pergunta sobre o licenciamento do Corpia. Então, o Corpia hoje é licenciado por usuários ativos, né, que acabam se beneficiando pela solução. Então, funciona assim, né? Todos aqueles que vão ter o Corpia de alguma forma, né, para liberar o usuário, para fazer qualquer movimentação ali dentro, né? Qualquer usuário que esteja ligado ali junto ao Corpia, ele vai ter uma licença. A questão aqui é que também, como o Corpia, ele que faz esse provisionamento, aquele usuário que tinha uma licença já vai ficar disponível para o próximo que entrar também. Então, a gente consegue fazer essa gestão aí de uma forma bem rápida. O Márcio Silveira que comenta também que tirou insights interessantes, agradece a contribuição ali, já vai aplicar também. O pessoal está perguntando sobre o certificado, então também a gente vai ter ali o certificado de participação, só preencher o nosso formulário. O webinar está sendo gravado, também vai ser disponibilizado ali para vocês depois. Então, a gente consegue aqui verificar, deixa eu ver mais pergunta aqui do Batista. Então, durante a apresentação foi comentado sobre os benefícios que essa mudança pode trazer. Mas poderia comentar um pouco sobre desafios e obstáculos que são encontrados durante a implementação? Consegue me ajudar, Lucas? Claro, a gente consegue trazer a gente identifica, na verdade, no decorrer da implementação, vários desafios a nível operacional. Eu acredito que os que mais se destacam é a complexidade e o tamanho desse projeto, porque vai depender muito da quantidade de usuários e processos que serão abordados, quais são as permissões que vão ser identificadas e vão ter que ser gerenciadas. Além dessa complexidade, além da complexidade do projeto, então a gente conseguiu tratar, né? Porque a nível de processos e projeto, nós conseguimos leva um pouco mais de tempo, a gente consegue analisar e realmente tratar, sugerir soluções, mas além disso, podemos trazer a questão da própria mudança cultural, porque é fazer o usuário final entender e ele também aplicar isso no processo, porque muitas vezes pode acontecer de o sistema de IGA
ele ser implantado, então o usuário final ele deixaria de utilizar uma ferramenta de Service Desk para abrir chamado, para utilizar o sistema de IGA e fazer essa solicitação de acesso. Então, pode ocorrer dele trabalhar em dois sistemas, então ele abrir chamado para tratamento de erro e o sistema de IGA, ele mesmo pede o acesso. Então, é essa mudança cultural, mas também fazer ele entender que ele vai poder visualizar os acessos que ele possui de todos os sistemas em um único lugar. Além disso, ele também pode pedir novos acessos. Então, no fim, todo mundo acaba ganhando, porque ele diminui a questão da abertura de chamado para a equipe de suporte poder atender, e o usuário, ele mesmo pode pedir esse acesso, e o processo fica mais simples, porque ele fica visual a nível de autorização e acompanhamento. Então, ele acaba trazendo esse ganho também. Eu acredito que esses dois pontos são os mais importantes, a complexidade da implementação e a mudança cultural, porque envolve dois pontos cruciais para a organização. Beleza. O Fernando Antônio também pergunta se a ferramenta permite criação de perfis de acesso e como posso explicar, né, o perfil de acesso a um novo colaborador. A gente consegue, no Corpo ele consegue, né, fazer essa criação, por exemplo, se você já tem, né, esses perfis, você consegue trazer isso para o Corpo, senão você pode ir incluindo, né, o que cada vez o que esse colaborador vai precisar ter acesso conforme o perfil dele. Então, por exemplo, tem aí um analista de compras. Você já sabe que ele tem acesso ali ao AD, ao e-mail, algum sistema específico, e dentro desse sistema específico ele está com acesso para fazer solicitações de compra, por exemplo. Então, isso você consegue criar esse perfil para que quando entrar um novo analista de compras, receba já esse perfil, né, de acesso já, e você tem essa gestão, né, principalmente para facilitar a entrega dos acessos, e quando ocorreu também o desligamento, né, como tudo passa pela ferramenta, esse desligamento dos acessos, essa remoção de acesso também acontece de uma forma mais automatizada. Então, ele já consegue puxar, né, esse perfil quando você cria, quando o RH cadastrar esse novo colaborador, então o RH cadastra lá no Sênior, por exemplo, que entrou um analista de compras, ele já identifica o Corpo identifica que todo analista de compras vai ter esse perfil específico e já vai liberar esse acesso automatizado. Então, a TI aí já diminui algum bom trabalho aí nesse momento também. Espero ter respondido aí, Fernando. A gente tem... Fernando aqui também compartilha, né, que hoje ele tem uma funcionalidade aí automatizada. Além de termos uma funcionalidade automatizada, precisamos de um corpo operacional de RH que siga o procedimento e seja treinado para o cadastro seja realizado de forma correta. Acho que bate um pouquinho aí que o Lucas falou sobre cultura, mudança de cultura, mas o Corpo ajuda realmente o RH a não precisar necessariamente mudar os seus processos, né? Então, o RH, ele só cadastra lá, por exemplo, num sênior, ele faz lá o cadastro do profissional e é o Corpo que vai entregar todos os outros acessos. Vai, eventualmente, tem que abrir um chamado para TI para entregar um computador, às vezes precisa entregar um headset, mas também vai liberar todos os acessos ali de uma forma automatizada, sempre entregando já a senha para o gestor imediato. Então, isso facilita bastante essa questão do RH, até principalmente quando ocorre o desligamento, né? Então, às vezes o RH, até é a última a saber que houve um desligamento. Então, quando o RH faz a baixa lá no sistema, o Corpo já identifica isso e também remove esses acessos. A gente tem aqui o Rodrigo também fez algumas perguntas sobre o SAP. Hoje o Corpo ele também se integra com o SAP. Inclusive, né, se tem outras integrações ali de Sênior, LG, também ele acaba fazendo nisso para facilitar. Até, Rodrigo, se tiver alguma, a gente pode conversar um pouquinho mais ali para entender o teu cenário e como que a gente consegue facilitar aí teu dia a dia. Pessoal, a gente já passou um pouquinho do horário aqui. Gostaria de agradecer aí a disponibilidade, né, de vocês aí nesse tempo aí. A gente está encerrando, mas agradeço, né, realmente a participação de vocês. Algumas questões não deu tempo de responder, então peço que entrem em contato conosco, né, pelo e-mail ali comercial@corpia.com.br. E lembrando que ao encerrar o webinar, a gente tem uma pesquisa, então peço que preencham para que recebam o certificado deste webinar. E mais uma vez, nosso muito obrigada a todos e uma excelente semana. E até
próximo, pessoal.